Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos espíritos amigos. A Deus, nós agradecemos e precisamos constantemente agradecer pela vida. A Jesus, nós agradecemos por todos os ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada. A Deus, nós precisamos também agradecer por todas as oportunidades que Ele nos concede, já nos concedeu e continua nos concedendo, bem como as que Ele ainda nos concederá ao longo da nossa trajetória para a nossa iluminação espiritual. A Jesus também precisamos agradecer mais uma vez por estar conosco constantemente, desde o início dos tempos aqui na Terra, na condição de governador espiritual deste mundo que nos acolhe. Aos espíritos amigos, precisamos agradecer também pelo amparo, pela proteção, pela assistência, por todos os esclarecimentos que eles vão nos trazendo ao longo da nossa trajetória e de acordo com a nossa capacidade de apreendermos, internalizarmos estes ensinamentos. Estes mensageiros de Jesus que constantemente estão conosco, nos auxiliando em nossa trajetória. E não posso deixar de agradecer aqui pessoalmente a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos, mesmo à distância, mas aqui reunidos neste mesmo ambiente virtual, estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais este momento. Quero aqui abraçar a nossa irmã Lourdes Trigueiro, a nossa irmã Carlúcia Mendes, a nossa irmã Marinês, a nossa irmã Vilma Guimarães, a nossa irmã Ivanice também, que aqui se faz presente, todos que aqui se fazem presentes, e estendendo este abraço, esse agradecimento a todos os demais que ainda adentrarão esta sala virtual, a todos aqueles que terão acesso a este humilde e singelo material de reflexão, de estudos acerca do Evangelho do Cristo. Muito obrigado a todos. Quero aqui estender também meu abraço fraternal e de agradecimento pela presença e pela confiança à professora Vilma Guimarães, lá das Minas Gerais, e este abraço extensivo aos seus alunos que constantemente estão estudando conosco. Muito obrigado a todos. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, e hoje estudaremos o capítulo de número 134, que tem como título simplesmente Pão. Então aqui Emmanuel nos traz uma frase de Jesus, anotações do evangelista João, que nos fala sobre o pão da vida. Por isso, o título do capítulo, simplesmente Pão. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões com Emmanuel, com Chico Xavier, abraçando também a nossa irmã Maria José, que também aqui se faz presente, como já falamos, a nossa irmã Ivanice Barreto, que aqui está conosco para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Antes de começarmos as reflexões com Emmanuel e Chico Xavier, como havíamos dito, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli. A mensagem é a que está no capítulo 59, que tem como título
sempre que orares. Então aqui, irmão José nos fala sobre a oração, quem nós precisamos constantemente incluirmos nas nossas preces, não esquecermos de incluí-los em nossas preces. Então aqui, irmão José nos fala da seguinte maneira: sempre que orares, lembra-te dos teus desafetos. Sempre que orares, lembras-te dos teus desafetos. E Jesus nos falou sobre isto, que toda vez que fôssemos ao altar da nossa mente, orarmos ao Pai, que deveríamos deixar ali a nossa oferenda e reconciliarmos com os nossos adversários. Então aqui, irmão José nos chama a atenção que sempre que orares, nós precisamos lembrar dos nossos desafetos, abraçando também ao Zeni Gomes, que chegou também aqui na nossa sala virtual para estudarmos juntos o Evangelho do Cristo. Então, sempre que orarmos, é preciso que lembremos daqueles que estão na nossa vida na condição de desafetos, seja por uma escolha deles ou por uma escolha equivocada nossa. E aí ele acrescenta: é preciso que lembremos daqueles que deves diuturnamente incluir em teus pensamentos de paz. Então é preciso incluirmos estes desafetos diuturnamente nos nossos pensamentos de paz. É preciso que lembremos também daqueles que, sem que saibamos o motivo, não se afinizam conosco. Porque tem pessoas na nossa trajetória que às vezes nos falam ou que nós ouvimos falar acerca delas, que elas não gostam de nós, mas nós não sabemos nem o motivo, porque elas não se afinizam, conforme o irmão José aqui nos fala, sem que saibamos o motivo, mas elas não se afinizam conosco. É preciso que sempre que orarmos, nós lembrarmos daqueles que inspiram menor simpatia, no entanto, estão sempre cruzando os nossos passos. Aqueles que nos inspiram menor simpatia, mas que constante estão cruzando o nosso caminho. É preciso também, conforme nos fala irmão José, que lembremos e que nós precisamos incluí-los em nossas preces, aquelas pessoas que muitas vezes nunca dialogamos com elas, mas vivem comentando a nosso respeito. Porque tem pessoas que nós nunca conversamos com elas, mas nós ouvimos outras pessoas falarem que constantemente elas estão dialogando, estão comentando acerca de nós, a nosso respeito, e às vezes até falando mal do nosso comportamento. E aí ele nos fala que é preciso também que incluamos em nossas preces aqueles que nos invejam por não suportarem ou por suporem ser o que não és. Então aqui ele nos fala que existem muitas pessoas que nos invejam por acharem ou por imaginarem que nós somos algo que não somos. E elas nos invejam achando que somos algo que ainda não alcançamos. Então aqui ele nos fala aqueles que nos invejam por te suporem ser o que não és. E ainda ele diz que é preciso que lembremos daqueles que indiretamente feriste e não te oferecem chance de reconciliação. Porque em muitas situações nós podemos ter ferido alguém indiretamente ou até mesmo diretamente, mas que elas não nos ofertam oportunidade, por mais que procuremos, não nos ofertam oportunidades para a reconciliação. E ainda ele diz, por último aqui, para encerrar esta reflexão acerca de quando orares, quem nós devemos lembrar e incluir constantemente em nossas preces, aqueles que torcem inexplicavelmente pelo nosso fracasso,
porque existem pessoas que torcem constantemente pelo nosso fracasso, às vezes atividades simples, corriqueiras do nosso dia a dia, elas torcem pelo nosso fracasso, assim como nós, se não estivermos vigilantes, nós também iremos torcer em alguns momentos pelo fracasso de alguma criatura. E aí ele encerra dizendo: é preciso lembrarmos constantemente daqueles que, enfim, induzem-te a desmenti-los, te motivam a ser melhor do que és. Então aqui ele nos fala que aqueles que se comportam deste jeito, na verdade, eles estão nos induzindo e nos dando forças para nós, através de um comportamento melhor, um comportamento mais equilibrado, nos esforçarmos ao máximo para desmenti-los, porque em muitas situações eles nos classificam como sendo uma pessoa ruim ou menos boa, e aí nós precisamos nos esforçar constantemente para demonstrarmos na prática a essas pessoas ou aquelas pessoas que somos melhores, ou que pelo menos estamos nos esforçando para sermos melhores. Então, assim, irmão José nos chama a atenção para este comportamento de equilíbrio, comportamento conforme Jesus nos pede, Jesus nos orienta há 2000 anos: vigiai e orai. É preciso vigilância constantemente. É por isso que a vigilância vem antes da oração. Jesus nos fala: vigiai e orai, e não orai e vigiai, porque em primeiro lugar é preciso vigilância. Quanto maior for a nossa vigilância, menor será a necessidade de oração, de petitórios. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para acrescentarmos às nossas reflexões singelas deste momento palavras de Jesus, palavras de Emmanuel, que estão aqui no capítulo 134 do livro Palavras de Vida Eterna, que tem como título Pão, em que Emmanuel buscou como referência para estas reflexões uma frase bem curta de Jesus, um versículo curtíssimo de Jesus, anotações do evangelista Mateus, que está lá no capítulo 6 do seu evangelho, no versículo 48, quando Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Então Jesus fez esta declaração: eu sou o pão da vida. Mas aqui é importante lembrarmos, é importante que tenhamos a noção, que tenhamos o esclarecimento, conforme que Emmanuel nos traz este esclarecimento, que aqui Jesus não está falando de pão físico, não está falando do seu corpo, não está falando de forma alguma deste pão que nós usamos no dia a dia, mas ele está falando dos seus ensinamentos, dos seus exemplos. Então aqui ele nos fala: eu sou o pão da vida. E aí Emmanuel esclarece da seguinte maneira: importante considerar a afirmativa de Jesus comparando-se ao pão. Abraçando fraternalmente a nossa irmã Márcia Laurentino, bem como ao nosso irmão Eudes Vieira Júnior, que também se faz presente lá de Trindade, região metropolitana aqui de Goiânia. Nosso abraço fraternal e de imensa gratidão. Então aqui Emmanuel nos fala que é importante considerar a afirmativa de Jesus comparando-se ao pão. E aí ele vai explicar por que Jesus falou que ele era o pão da vida: eu sou o pão da vida. E aí Jesus, na sequência, conforme anotações de João, no versículo seguinte, no 49, Jesus ainda disse: vossos pais comeram o maná do deserto e morreram.
fazendo referência a Moisés, aquela caminhada de Moisés com aquele povo fugindo do Egito, comeram o maná no deserto e morreram. E aí ele acrescenta: este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Ele se referindo a ele, os seus ensinamentos, os ensinamentos que ele foi o portador, aquele pão do céu, aquele pão que desceu do céu, exemplificado por ele. E aí ele acrescenta: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Fazendo aqui uma referência aos seus ensinamentos, naquele sentido figurado, mas não da sua carne física, mas dos seus exemplos ou dos ensinamentos exemplificados. Então é por isso que Emmanuel nos fala desta importância de estudarmos, de refletirmos acerca destas palavras de Jesus quando ele se comparou ao pão. E aí ele acrescenta que as mesas festivas em todas as épocas banqueteiam-se com comidas exóticas, condimentação excitante, misturas complicadas, confeitos extravagantes, grande cópia de animais sacrificados. Então aqui ele faz referência, Emmanuel, aos nossos pratos típicos de cada região. As mesas festivas em todas as épocas banqueteiam-se com comidas exóticas, condimentação excitante, misturas complicadas, confeitos extravagantes, grande quantidade de animais sacrificados para os seus despojos serem usados como alimentação para o ser humano. E aí ele acrescenta que às vezes depois das iguarias tóxicas, aqui ele fazendo referência em especial à alimentação à base de carne, iguarias tóxicas, a ingestão de quantidade de bebidas alcoólicas que chega a entontecer as pessoas. O pão, acrescenta Emmanuel, o pão, no entanto, é o alimento popular. Então aqui Emmanuel ele faz essa referência à diversidade de alimentação ou de tipos de alimento, de pratos que nós temos na face da terra, de acordo com a região. Inclusive aqui no Brasil, quantos pratos típicos de regiões diferentes aqui do Brasil e em outros países, quantos pratos típicos. Aí ele faz esta referência para dizer por quê e explicar por que Jesus fez a referência em relação a ele, os seus ensinamentos, os seus exemplos, simplesmente ao pão comum, sem nenhum acréscimo. E aí ele diz que o pão, no entanto, é o alimento popular. Em todas as regiões, elas diferem de região para região, mas o pão é o mesmo. E aí ele diz, ainda mesmo quando varie os ingredientes que o compõem e nos métodos de confecção em que se configura, é constituído de farinha amassada e vulgarmente fermentada, e que depois de submetida ao calor do forno, se transforma em fator do sustento mundial. Então aqui ele fala que o pão, em todas as regiões do mundo, será sempre esta composição, mesmo que varie os métodos de confecção, mas ele sempre será constituído de farinha amassada, acrescentado fermento, e que depois de submetida ao calor do forno, se transforma em alimento mundial. É por isso que Jesus se colocou desta forma: eu sou o pão da vida. Ou seja, em todos os lugares do mundo, os ensinamentos de Jesus
são os mesmos e precisam ser colocados em prática da mesma forma. Então é por isso que Emmanuel faz estas referências em relação aos pratos típicos, em muitas situações, à base de carne, à base de outros tipos de alimento, bebida alcoólica e tantas outras coisas, que ele coloca aqui como iguarias, mas o pão, independentemente da região, será sempre o pão com esta composição de farinha e fermento. E aí ele diz que sempre o mesmo, o pão é sempre o mesmo na avenida ou na favela, na escola ou no hospital. Se lhe adicionam, aí ele fala, se for adicionado ao pão outras coisas, ele deixa de ser pão. Então o pão é o mesmo, sempre o mesmo, na avenida ou na favela, na escola ou no hospital. No entanto, se lhe adicionam outra espécie de iguaria, entre duas fatias, deixa de ser pão. Então aqui ele fala que se acrescenta entre duas fatias de pão outras iguarias, ele deixa de ser pão, ele se transforma em sanduíche. Ele já não é mais o pão, mas já se transforma em sanduíche. Aqui são palavras de Emmanuel. E aí ele diz, se lançado a formação de petisco que o absorva, naturalmente desaparece. Então aqui ele fala que em muitas situações, quando o pão é usado para a formação de petiscos, o pão simplesmente desaparece, você não vai ver ali mais o pão. E aí ele diz que o pão é invariavelmente pão. É por isso que Jesus se colocou nesta condição de pão da vida, porque em qualquer lugar ele vai ser sempre Jesus, o guia e modelo para toda a humanidade. E aí Emmanuel acrescenta, após o pão é invariavelmente pão, ele diz, quando alguém te envolva no confete da lisonja, insuflando-te vaidade, não te des a superestimação dos próprios valores. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção que nós precisamos, assim como Jesus, sermos constantemente o pão. Mesmo que alguém nos envolva no confete da lisonja, nos insuflando a vaidade, nos chamando a atenção para a vaidade, nos convidando para a vaidade, é preciso, conforme Emmanuel nos diz, é preciso que não superestimemos a nós mesmos, superestimemos os nossos próprios valores. E aí ele diz, não te acredites em condições excepcionais e nem te situes acima dos outros. Seja você, seja eu, sejamos nós, sempre o pão, conforme Jesus se colocou na condição de o pão da vida. Mesmo que alguém te envolva com os confetes da lisonja, insuflando-te a vaidade, não te des a superestimação dos próprios valores e não acredites em condições excepcionais e nem nos situemos acima dos outros. Sejamos o pão da vida. E aí Emmanuel encerra dizendo da seguinte maneira, abraça nos deveres diários o caminho da ascensão, recordando que Jesus, o enviado divino e governador espiritual da terra, não achou para si mesmo outra imagem mais nobre e mais alta que a do pão puro e simples. Então aqui ele nos chama a atenção que nós não podemos nos colocar acima de Jesus. Se Jesus, guia e modelo para toda a humanidade, conforme nós encontramos na questão 625, quando Kardec questionou os espíritos amigos qual o tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo para toda a humanidade,
Os espíritos amigos responderam simplesmente Jesus. Responderam a este questionamento com uma única palavra. Então, por que, se Jesus, guia e modelo para toda a humanidade, ele se colocou e se comparou a um simples pão sem nenhum acréscimo, por que nós iremos nos colocar acima dele? Então é por isso que Emmanuel nos chama a atenção que é preciso que abracemos os nossos deveres diários no caminho da vida, no caminho da ascensão, recordando sempre Jesus, o enviado divino e governador espiritual da terra, que não achou para ele mesmo outra imagem mais nobre e mais alta que a do pão puro e simples, sem nenhum acréscimo, para ser e continuar sendo simplesmente o pão. Lembremos disso, meus irmãos e irmãs, e reflitamos e coloquemos mãos à obra. Paz do Cristo esteja conosco sempre. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada. Muito obrigado pelos seus comentários. Muito obrigado pelos seus compartilhamentos. Muito obrigado em especial por sua presença. Paz do Cristo esteja conosco sempre. E até breve, meus irmãos e irmãs.